Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai ver depois, para quem for acessar em outro momento. Se vocês perceberem, a gente está seguindo alguns passos que tem muito a ver com a resiliência. Na tese de mestrado da Tabata, ela cria vários passos. E sempre que eu tenho oportunidade, eu revejo, reavalio. E quando eu cheguei nessa sugestão de reflexão, eu mesma me fiz essa pergunta, né? Será que você, Rosa, tem uma visão positiva de si mesmo? E confesso que eu fiquei muito tempo pensando em que poderia ser uma visão positiva de si mesmo. Num processo de uma sociedade altamente em movimento. Penso que nós nunca estivemos em um movimento tão intenso na história, né? Se a gente voltar na história, nós tivemos alguns momentos bem radicais, bem movimentados, mas não tínhamos a precisão de informações junto do acontecimento ao mesmo tempo. Basta lembrar aí das nossas aulas de história que a carta de Pero Vaz de Caminha gastou muito tempo, né? Foi muito tempo investido para sair das terras, né? Dos mares da costa brasileira até chegar em Portugal. Eram meses, né? De viagem, de infortúnios. As embarcações não tinham tanta tecnologia, tinha-se o conhecimento da época. E que bom que nós fomos desenvolvendo ao longo dos séculos, né? E conseguimos chegar a uma tecnologia tão rápida, tão interessante. Mas ao mesmo tempo eu me pergunto se estamos sabendo lidar com essas informações tão rápidas. E com o nível de criticidade que se tem sobre si e sobre as outras pessoas. Se nós entramos, né, nas redes sociais e observamos alguma reflexão, algum ponto de vista, e eu faço muito isso, tá? Não no sentido de criticar uma réplica, mas no sentido de perceber e avaliar o quanto nós estamos distantes de nós mesmos e do nosso semelhante. E isso, querendo ou não, vai interferir na forma como eu me vejo e na forma como eu me relaciono comigo e com o próximo. Então, quando se trata de resiliência, nós temos uma série de fatores que interferem sobre isso. Inclusive, se nós pegamos, né, bem a frio o conceito de resiliência, é passar por um estado de caos e chegar do outro lado, ou após esse caos se reorganizar, estando muito bem. Mas cabe nós mesmos nos rever em algumas situações de caos e saber como é que nós nos comportamos. Até porque não adianta muito nós querermos nos comportar de uma forma em todas as situações, porque nós vamos ter reações diferentes. Mas voltando na questão do alto índice de crítica, né? E uma crítica má, gratuita, sem que isso nos leve ao crescimento pessoal e proponha ao outro esse mesmo crescimento. Nossos avós diziam, né, que se o conselho fosse bom, não era dado, era vendido. E as críticas hoje também estão caminhando no mesmo processo. A crítica, de acordo com os nossos filósofos antepassados, né? Grécia Antiga, quando eles começaram mesmo a pensar e a estudar o comportamento humano, era bastante embasado em pesquisas e observações para se chegar a
a uma filosofia, a uma doutrina, a um pensamento, a uma teoria. E hoje nós não estamos mais fazendo isso. E ao não fazermos mais isso, cabe essa pergunta: nós estamos tendo uma visão positiva de nós mesmos? Porque quando nós temos uma visão positiva sobre outra pessoa, nós começamos a endeusar, a criar um ídolo, um sentimento de que essa pessoa é a estrela do momento. Só que as estrelas do momento, elas estão muito passageiras e requer que nós façamos uma revisão sobre os nossos valores pessoais. E isso impacta diretamente na educação que nós estamos oferecendo para os nossos jovens e as nossas crianças. E eu não estou falando de educação acadêmica, isso é conhecimento. Isso basta ter habilidade de leitura e ler vários livros em vários idiomas, ouvir várias palestras. Isso, com a tecnologia da inclusão, muitas pessoas com déficit de alguma habilidade de ouvir e de enxergar conseguem fazer. E essas pessoas têm uma reflexão muito mais profunda sobre a vida do que nós que enxergamos e ouvimos perfeitamente com os canais cognitivos neurologicamente completos, né? Então vale a pena a gente pensar aí sobre o que é inclusão, o que é visão positiva e quem sou eu nesse desenrolar do caminhar da vida. Quando nós falamos em orientação positiva para o futuro, está muito ligado a um conceito sobre perspectiva de futuro. E a questão de perspectiva de futuro, até alguns anos bem recentes, estavam vinculados a questões administrativas de grandes empresas, de equipes de trabalho, de grandes redes, de serviços ligados a empresas. E eu costumo dizer que nós, a grande maioria de nós, né, nesse momento, servidores públicos, precisamos ter essa ideia de equipe, mas uma equipe que funcione. Como é que uma equipe funciona? Quando todos nós sabemos os nossos objetivos a alcançar enquanto ambiente de trabalho. Mas se eu não tenho claro qual é o meu objetivo pessoal, eu vou ter um transtorno. Talvez soe pesado, mas nós vamos ter transtorno sim, na questão profissional e na questão familiar, que é o que nós estamos vivenciando hoje. Se nós não somos esse sujeito com problemas ou transtornos familiar e pessoal e profissional, nós temos um colega bem do nosso lado, fazendo parte do grupo de trabalho, que tem esses traços que requerem um cuidado profissional. Então a gente precisa entender o que é uma perspectiva de futuro fora das grandes empresas. Porque os grandes administradores, nós fomos aí lembrar de Henry Ford, Disney, grandes escritores da administração de empresas, eles vão falar muito sobre perspectiva de futuro. E aí passa pela visão e missão organizacional, passa pelos negócios, pela visão que a empresa vislumbra daqui a 5 anos. E aí, alguns estudiosos do comportamento humano começou a trazer isso para o individual. Simplesmente porque, para eu falar em equipe, eu preciso falar de pessoas.
E se eu não consigo perceber as diferenças individuais dentro de uma equipe, a tendência é tratar todos da mesma forma, sejam saudáveis ou sejam adoecidos. E aí a gente peca muito nisso. Então, quando a gente fala de orientação positiva para o futuro, nós precisamos olhar para nós. Mas vamos prestar atenção que a orientação positiva para o futuro, a perspectiva de futuro, não se trata em acumular bens materiais. Como bons capitalistas que somos, a ideia é bem voltada para isso, né? Para melhor casa, para a condição de eu trocar de um carro a cada 1 ano e meio, 2 anos. Eu viajar para o litoral, para um outro país a cada 2 vezes ao ano, 1 vez ao ano. Ok, isso é muito bom, nada contra isso, mas não é disso que nós estamos falando. Nós já tivemos a oportunidade aqui de dizer que às vezes para programar uma viagem familiar é desgastante, o planejamento é desgastante e o retorno também é desgastante. Então, se eu fiz a viagem dos meus sonhos e volto cansada, estressada, nervosa, chego no ambiente de trabalho irritada, alguma coisa não aconteceu da forma como eu esperava. Por quê? Nós estamos falando de diferenças pessoais. Só que essas diferenças, elas convivem na família, elas convivem no ambiente de trabalho, elas convivem numa sociedade. E quando nós falamos de orientação positiva para o futuro, eu preciso pensar e analisar como eu estou me comportando frente a todos os fatos acontecidos, ou que estão acontecendo, ou que eu faço parte desse caos e desse fato. Mesmo que nós estejamos alheios aos acontecimentos, não se enganem, nós estamos fazendo parte dessa realidade, de uma forma ou de outra, ou de uma forma ativa, ou de uma forma passiva. Então, na verdade, esse conceito, ele descreve uma imagem inspiradora e clara do futuro de uma organização, que é o que nós dissemos, dos grandes estudiosos de administradores de empresas, de grandes redes, de holdings. Só que a gente precisa pensar em nós. Eu não preciso estar numa grande empresa ou estar somente na estratégia da saúde da família, ou num Albert Einstein, ou num Sara em Brasília, para eu me sentir o melhor das pessoas, a melhor das pessoas, ou eu cheguei no ápice da minha carreira. Sempre eu vou trazer isso como sugestão para a gente pensar como é que nós chegamos nesses lugares. Daqui a pouco nós vamos falar sobre rever as nossas estratégias. Porque se nós não temos claro como é que nós estamos chegando nesses lugares, pode ser que daqui a pouco ele deixe de ser motivador e inspirador. E aí eu começo a entrar em desânimo. E aí eu começo a não ter uma visão, uma orientação positiva para o meu futuro. E às vezes nós fazemos uma programação para 5 anos que ela precisa ser revista. Lembrando que essa visão, quando eu proponho um planejamento, tem que ser algo específico, desafiador e motivador. Mas eu também preciso pensar por que é que eu estou fazendo isso. Sempre nós vamos tratar sobre nós mesmos, sobre eu. Como é que eu estou participando de tudo isso? Porque muitas vezes nós fazemos planejamentos ou fazemos um plano que quando ele não dá certo por algum motivo, a gente se frustra e aí acabou a nossa motivação. Como?
nós não podemos jogar todas as nossas fichas numa única rodada. Vamos lembrar aí dos jogadores, né? Dos profissionais dos jogos. Ninguém faz uma aposta toda em uma única ou animal quando se trata de corrida. E eu também não posso utilizar toda a minha força, toda a minha habilidade, toda a minha, vamos colocar, um investimento financeiro num único plano. Eu preciso ter uma clareza do que é que eu quero. E tudo isso está dentro da nossa orientação positiva para o futuro. Inclusive, a de não ter nada. A de não ter um grande arsenal de coisas materiais. Eu não preciso deter um patrimônio físico e financeiro abundante para eu me sentir realizada. Por isso que eu iniciei dizendo, cada um de nós temos objetivos diferentes e está tudo certo. Desde que esses objetivos estejam específicos, estejam claros e a minha estratégia para chegar nesses objetivos estejam claros para mim. Porque muitas vezes nós recebemos críticas porque nós não queremos acumular um patrimônio físico. Repito, como bons capitalistas que somos, quem não tem essa visão acaba sendo bastante criticado. Daí, nós não utilizarmos de empatia, que nós já falamos aqui. É eu não perceber que a visão do outro é diferente da minha, mas que temos que conviver juntos, né? E qual a minha visão positiva do futuro? Qual a sua visão positiva do futuro? Lembrando que ela precisa ser inspiradora. Claro, eu só vou caminhar de encontro a alguma coisa se eu acredito naquela coisa. Eu só vou caminhar e fazer todo o possível para alcançar um objetivo se ele me disser alguma coisa. Se ele me disser que eu estou bem ou que eu estarei bem. Não para eu mostrar para as outras pessoas que eu cheguei. Eu estou atendendo uma pessoa bem com esse perfil. E uma das tarefas que eu coloquei ela para fazer é pensar sobre por que ela quer fazer isso. Porque em uma das falas ela colocou, eu preciso mostrar para as pessoas que eu consegui. Não, nós precisamos mostrar para nós mesmos que nós conseguimos, se isso faz sentido. Não faz sentido, por exemplo, eu me propor a escalar o Himalaia. Eu sou uma pessoa altamente friorenta, não tenho resistência física, nunca trabalhei em relação à saturação de respiração, nunca caminhei no gelo. Por que é que eu vou ouvir uma pessoa que diz que é melhor aquele que extrapolou os seus limites e partiu e vou fazer parte de um grupo que vai fazer essa atividade? Para quem é que eu estou mostrando a ultrapassagem dos meus limites físicos, respiratórios e tolerância a baixas temperaturas? Por que é que eu vou saltar de paraquedas só para mostrar para os outros lá na rede social que eu saltei de paraquedas? Então nós precisamos de pensar o que é que me inspira. Se o que me inspira é criar novas receitas de uma alimentação saudável, beleza, não tem nenhum problema, vamos lá.
Mas se eu quero mostrar para as pessoas que eu vou fazer isso porque eu vou mudar os meus hábitos alimentares, isso está te inspirando? Ou na primeira crise você parte para uma barra de chocolate? Nada contra os chocolates. Mas geralmente, o primeiro que é retirada de uma dieta que se diga saudável para quem tem problemas com colesterol e glicose altos, é retirada do doce e do chocolate, do açúcar em geral. Então, o que me inspira? Fazer rascunho de um livro, sabendo que eu não vou publicá-lo, mas eu estou bem escrevendo? Ou escrevendo pequenos textos e encaminhando para os meus amigos? Ou criando um blog onde as pessoas possam se inspirar nos pequenos textos que eu crio? Ou que eu faço uma reflexão do que já está escrito e ali está a minha opinião? Isso é ser inspirador e me satisfazer. Mas não começar a ler inúmeras obras para criar um livro só para mostrar para as outras pessoas que você pode ser um escritor. Percebem a diferença do que eu tenho como orientação positiva para mim? Eu posso ter uma visão ou uma orientação positiva para o futuro de uma velhice tranquila. Então eu preciso trabalhar muito, que é para eu juntar dinheiro, pagar uma previdência privada, sacar o dinheiro e fazer uma grande viagem. Ok, não sou eu que vou tolher os seus sonhos. Mas é isso que te inspira e te motiva a trabalhar 60 horas por semana? O que você faz para manter a saúde, trabalhando 60 horas por semana, para chegar na aposentadoria, sacar a aposentadoria para fazer a viagem dos seus sonhos? Porque essa viagem dos sonhos não podem ser feitas numa férias de trabalho? Isso é só para pensar. Isso é só para refletir no que nós estamos fazendo com a nossa visão de futuro. Se ela é positiva, se ela é negativa. E se eu chegar à conclusão que ela é negativa, o que eu vou fazer para reestabelecer novas estratégias? Então a gente precisa pensar nisso. É realista e alcançável? É isso que eu estou sugerindo para a gente pensar. Tá, eu quero construir a casa dos meus sonhos. Em quanto tempo? O que eu vou precisar financeiramente para isso? E às vezes também eu posso parar a construção. Isso é flexibilidade, sem se sentir incompetente ou como eu não dou conta de fazer nada, por isso que eu parei. As nossas ações precisam ser presentes. Quais ações? Reavaliar o que eu estou fazendo para uma visão positiva do futuro. O futuro daqui 10 anos, daqui 5, daqui 1 ano, ou em dezembro deste ano, ou no mês de outubro. É isso que nós precisamos parar para pensar. O que pode ser um preparo para a nossa aposentadoria? Os famosos empréstimos, tá? A gente precisa fazer contas. A gente precisa ser administradores dos nossos bens, sejam eles o mínimo. Eu costumo dizer que eu admiro pessoas que ganham até 2 salários mínimos e conseguem ter uma vida super organizada e controlada. Isso é planejamento. Isso eu perceber que eu não preciso comprar alguma coisa que eu não preciso, que eu não sei se eu vou usar só para o outro saber que eu comprei. Eu estou sempre estudando sobre ansiedade, porque é o quadro que impera entre nós. Todos nós temos um mote de ansiedade. Nós vamos saber da ansiedade positiva e negativa. Só que a grande maioria de nós estamos atuando e autuando através da
ansiedade negativa. E a gente já falou sobre isso aqui também. Eu preciso fazer uma autovalorização. Eu preciso me valorizar. Não é o outro que tem que me valorizar. Sou eu. Não é quem paga o meu salário que vai dizer se eu sou bom ou ruim profissional. Não é a minha mãe, o meu marido, meu namorado, a minha namorada que vai dizer se eu sou boa ou má pessoa. Sou eu que tenho que dizer isso. E eu preciso ter tão claro isso para que a opinião do outro não me deixe para baixo. Não me deixe num estado depressivo. No máximo, num estado reflexivo. Por quê? Eu preciso também validar a opinião do outro no sentido de me olhar. Porque se eu também me fecho a todo e qualquer comentário ou crítica, eu deixo de perceber quem sou eu. Não é saudável que eu me feche numa caixinha pensando que eu não preciso da opinião do outro em nenhum momento. Muito pelo contrário. Nós precisamos, sim. Nós precisamos porque é o outro que vai me pontuar no meu planejamento, na minha motivação, na minha reflexão, no meu comportamento. Porque senão a gente desenvolve a famosa síndrome de Gabriela. Então a gente precisa saber dosar o que a gente recebe como crítica, como opinião, como uma fala, para que eu não me incomode 100%, mas também eu me incomode 100%. Vamos sempre lembrar, os extremos são prejudiciais em qualquer situação. Se alguém diz para mim que o tempo todo eu estou agressiva, que eu estou impaciente, que eu não sei esperar, peraí, se tem muita gente dizendo isso, é melhor eu olhar para mim e ver meu comportamento. Esse é o autoconhecimento, que a gente está falando o tempo todo. Então, resumindo tudo isso, ter uma visão positiva de futuro é um diferencial para alcançar o que te faz bem. Se é a viagem dos sonhos, se é morar num sítio, se é morar numa kitnet para não ter que pensar o tempo todo em limpar uma casa grande, ou pagar alguém para fazer uma faxina, ou olha, se eu tiver que receber uma família, eu vou para um lugar, porque eu não preciso ter uma casa grande para receber ninguém, eu posso ir para outro lugar. Posso convidar a pessoa para tomar um café fora da minha casa? Não sei. Tudo isso é questão de nós pensarmos. E tem gente que vai ser feliz morando numa kitnet. E tem gente que para ser feliz precisa morar numa casa enorme. Ok. Sempre lembrando que as nossas escolhas terão consequências. Para eu ter uma casa grande, eu preciso saber que ela precisa de cuidados. Para eu morar numa kitnet, eu sei que eu não vou fazer grandes reuniões. Se eu sou uma pessoa que gosta de fazer grandes reuniões. Se eu penso em fazer uma grande viagem, eu preciso saber que às vezes vai ter hora que é muito cansativo. Se eu estou viajando com grupos, vai ter horas que eu vou ter que me relacionar com esse grupo. Ou eu escolho fazer uma viagem sozinha, ou no máximo em 2, 3 pessoas. Lembram do planejamento, da flexibilidade? É o que me faz bem. Morar numa casa simples, quando eu me aposentar, cuidar dos netos, mas não ser escrava dos netos nem dos filhos. Então, tudo isso é preciso nós fazermos perguntas constantemente. Nos fazer perguntas significa refletir, flexibilizar e replanejar.
E a visão do futuro ela não é uma coisa estanque, determinada e acabada. O nosso futuro se modifica todos os dias. Por quê? Porque a importância das ações do presente. Vamos lembrar de quadros de saúde, que é o que mais nos afeta, né? Os nossos quadros de saúde eles vão ficando mais fragilizados. A gente se alimenta mal, dorme mal, não faz uma atividade física satisfatória e o nosso corpo vai enfraquecendo. Como é que nós vamos ter uma orientação positiva para o futuro se nós não estamos cuidando desses 3 pilares fundamentais? E ainda tem um quarto, o nosso pilar espiritual. Como é que eu estou cuidando desse lado que me compõe? Eu não estou falando aí de cultos, de templos. Estou dizendo como é que eu estou cuidando da minha alma, da minha essência de vida. Relaxamentos, meditações, boas leituras, pensamentos positivos. Isso alimentará a alma. E aí eu preciso lembrar das minhas habilidades. Porque tem gente que é tão auto-negativo, tão auto-punitivo, tão para baixo, com uma autoestima tão fragilizada, ele acha que ele não merece ter um bom relacionamento, não é capaz de conquistar uma boa amizade, não é capaz de conquistar pessoas. Essa é uma orientação positiva para o futuro, porque até para eu viver num asilo, vamos colocar dessa forma, nós não sabemos o que é que nossos parentes, o que é que a nossa família vai fazer conosco depois de idosos. Vai que a gente realmente vai sobreviver e conviver num asilo, né? No espaço onde tem vários idosos. Eu preciso me preparar, lembrar como é conviver com outras pessoas. Nós vamos morar com os filhos, nós vamos morar com sobrinhos, nós vamos morar com netos? Não sabemos. E é exatamente por não sabermos que a gente precisa ir construindo e lembrando das nossas habilidades e capacidades. Nós temos inúmeras. Esse autor, que escreveu em 1926, As Energias do Homem, ele começou falando muito da questão física e foi uma pessoa que começou a perceber os transtornos mentais, as doenças mentais. Né? Hoje nós falamos em transtornos, em desequilíbrio, né? Não falamos mais em deficiência mental. Então ele disse num livro, né, nesse livro dele, que nós utilizamos somente uma pequena parte de nossos possíveis recursos mentais e físicos. Possíveis. Então nós temos capacidade e habilidades que ainda não reconhecemos em nós. Por quê? Quando nós fazemos alguma orientação vocacional ou profissional, a gente foca somente, nós ficamos só com o resultado daquela área. Eu fazia isso muito para os adolescentes, né? Em 90 e poucos, 2000, por aí. Só que depois eu mesmo fui estudando e descobrindo que a gente não precisa fechar num único diagnóstico. Nós temos outras possibilidades. A gente vai se descobrindo e redescobrindo. Todos os dias nós somos novos. Nós não somos mais velhos só porque o tempo passou. Nós somos novos no sentido de novas descobertas, de novas formas de olhar para nós e para o mundo. Isso é fantástico. E esse autor ele foi muito criticado nessa época. Porque as pessoas não entendiam que o físico e o mental caminhavam juntos.
Daí começar a se preocupar que a nossa saúde física e saúde mental, elas caminham de mãozinhas dadas. Nós precisamos cuidar das duas. Por isso que tem aquele meme lá no Face, né, do cérebro e do coração. O cérebro altamente racional e o coração altamente emocional. E quando os dois convivem de uma forma harmônica e agradável, um ajuda o outro. Eu não preciso ser 100% racional, 100% seca nas emoções para dizer que eu sou um bom profissional, que eu sou uma pessoa que respeita valores éticos e morais. E eu não preciso morrer de dor das pessoas para dizer que eu sou afetuosa. Eu preciso encontrar um equilíbrio. Eu não preciso ser empática no sentido de viver a dor do outro. Eu preciso ser empática para compreender a dor do outro. Para compreender que o meu colega de equipe, ele não é tão ágil quanto a mim, ele não tem a mesma disposição física, principalmente se tem um jovem trabalhando com idoso. Nós precisamos entender que dentro da família nós somos idosos, intermediários, jovens e crianças. E a gente está perdendo essa habilidade de conviver. Nós temos capacidades para aprender novos conhecimentos, mas as nossas habilidades de colocá-los em prática ainda precisa todos os dias ser revista e ser reavaliada. Então, a ausência, né, dessa orientação positiva, dessa perspectiva positiva, ela vai impactar no nosso trabalho, em quaisquer relacionamentos, seja eles íntimos, sejam eles amorosos, sejam eles de amizade. Tem gente que diz, eu não tenho amigos. Mas será que essa pessoa já parou para pensar que ela não desenvolveu ainda a habilidade para conquistar amigos? E vai impactar em qualquer projeto que eu penso em desenvolver, pessoal ou profissional. Ah, isso vai dar certo não, a gente já tentou outras vezes, não, vamos mexer com isso não. Mas não vai dar certo mesmo. Eu não estou com a menor motivação para fazer. Eu não acredito que isso pode mudar. Porque se eu já tentei uma vez e não deu certo, para que eu vou tentar de novo? Não, peraí, vamos ver onde não deu certo. E nós estamos o tempo todo batendo de frente com algo novo. A gente não para raciocinar sobre essa mudança. A gente só diz que já foi feito, já tentou alguma vez e não deu certo. Vamos pegar um exemplo de a maioria dos profissionais de PSF participaram, né? Das campanhas de vacina e participam até hoje dos dia D e as pessoas continuam ainda sem querer vacinar. Ah, não vou vacinar não, para que eu vou tomar a quinta dose? Se quem tomar a quarta adoecer é porque não resolve. Então para que eu vou tomar a quinta? Não resolveu com a quarta? Ah, não vou mexer com isso não, começa a fazer exame, não dá certo. E lá vão vocês fazer busca ativa na comunidade que não acredita que pode melhorar com a medicação ou com mudanças de hábitos. Então, como é que eu vou pensar num futuro bom, positivo, se eu não estou sendo positivo agora? Porque embora o futuro não chegou porque hoje é presente, eu preciso pensar como vai ser meu dia amanhã. O que eu deixei de fazer hoje que eu posso fazer amanhã? Ou o que eu fiz que não foi bom hoje que eu posso fazer melhor amanhã? O que eu errei hoje que amanhã, quando eu lembrar do erro, eu vou fazer diferente, eu vou fazer acertadamente? Se nós partimos um tantinho, né,
para a questão da religião e da religiosidade, nós estamos constantemente nos vigiando. A nossa autovigilância, ela é constante. Porque eu só vou aprender com o erro se eu prestar atenção no que eu errei, para que na próxima vez eu faça correto. Isso vale para tudo. Para procedimento técnico e para relacionamento com as pessoas e comigo mesmo. Porque quando eu já sei de uma coisa que eu faço errado, olha, eu não sei vocês, a consciência pesa bastante. E aí o que é interessante? Eu não ficar remoendo a culpa, mas eu me tornar responsável para não fazer de novo. É essa a diferença. E se vocês prestarem atenção, nós praticamos esses passos todos os dias, em vários momentos do dia. Empatia, aceitação, sociabilidade, controle emocional, eficácia. Tudo isso a gente vai construindo todos os dias. Estabelecer uma conexão saudável com o estado desejado para cada área das nossas vidas é muito importante. Então, qual é o estado que eu quero estar daqui uma hora? Eu quero estar bem, porque eu vou sair de uma tarefa que eu me preparei, que eu pesquisei, que eu gosto de fazer isso. Então, eu tenho que criar uma conexão que daqui a pouco pode ser que aconteça alguma coisa que me contrarie, mas eu tenho que ter um repositório, um depósito de coisas boas para que seja superior a algo que me faça uma contrariedade, para que eu não me apegue a ela. Então, tudo quando a gente vai fazer que a gente quer fazer bem, nossa motivação está presente. Existe uma capacidade de sonhar com coisas boas. Aí você fala assim, mas a política não está boa, não tem aumento de salário, meu filho vai mal na escola, e aí vai fazendo uma lista só de coisas ruins. E aí a gente não consegue pensar no futuro melhor. Olha, a política não está boa, mas a gente pode mudar isso, mas eu posso me adequar em algumas coisas que isso não me define. Meu filho está mal na escola, então eu vou tentar ajudá-lo, vou na escola conversar, que bom que meu filho pode estar na escola. Então eu preciso ir fazendo listas de coisas boas, não só das coisas ruins, né? Nessas pesquisas a gente encontra que a psicologia foi modificando no sentido de que, ao invés de trabalhar com as coisas ruins, alertar as pessoas para as coisas boas que ela tem. E a gente precisa fazer isso o tempo todo, né? Nos impulsionar na direção daquilo que a gente acredita que vai nos fazer bem é um grande passo. Mas para isso a gente precisa ter ações e atitudes concretas e focadas. Eu preciso saber o que eu quero. Eu preciso saber como é que eu vou chegar lá. Porque se eu chegar lá estrupiado, como diziam nossos avós, né? Se eu chegar lá doente, e se eu chegar lá e falar assim, não valeu a pena, a nossa motivação vai lá para baixo e a nossa autoestima também. Então, olha só para a gente repensar algumas coisas que já foram faladas. Praticar o autoconhecimento. Eu tenho que me conhecer para saber o que eu estou fazendo. E para saber que algo não está bom. Ou que algo me deixa muito bem. Identifique os pilares da vida que estão em desequilíbrio. Saúde física, saúde mental, saúde espiritual. Família. Trabalho. O que me sustenta? Esses pilares têm algum escorando o outro? Se tiver, melhor dar uma avaliada e ver o que pode ser feito.
Porque os pilares é para eles ficarem eretos, firmes. Senão a gente vai acostumando a um escorar o outro e não faz o que deveria ser feito. Pense no que você deseja para o futuro. Eu penso todos os dias, daí eu falo assim, eu quero chegar numa velhice saudável. Isso é o meu sonho. Eu não penso em acúmulo de patrimônio, de bens, de financeiro. Eu preciso ter uma saúde, porque se eu tiver saúde, as outras coisas eu consigo. Você consegue se organizar no financeiro que você tem, você consegue se organizar no grupo de amizades, no seu trabalho voluntário, nas coisas que você precisa. Então esse é o meu sonho, ter saúde. E aí quando eu, saio dos bons hábitos alimentares, eu falo, opa, você está perdendo o seu rumo, volta para cá. E desenvolver habilidades. Gente, a gente tem tanta coisa que a gente não sabe fazer e às vezes precisa olhar, o que gosta de fazer. Reveja a nossa trajetória, reveja de onde você saiu, onde você chegou. Que passos foi preciso você dar, que caminhos foram necessários você adaptar. Não despreze a sua trajetória, ela é a sua história. Ela é quem define aonde você chegou. Isso é fantástico. Enxergue todo o cenário. Veja o que está à sua volta. Veja o que é possível você se adequar sem se omitir e o que você pode opinar sem se tornar o chato da história. Às vezes a gente precisa rever nossos comportamentos para perceber que o outro também tem contribuição. Isso é cenário. Repense sua rotina. Quanto tempo estou dormindo? Se meu sono é bom? Como é que eu estou comendo? Que quantidade eu estou comendo? O quanto eu estou gastando? Se eu estou investindo em algo que eu estou aproveitando, porque às vezes eu compro uma coisa que eu não vou aproveitar. Não tem tempo para utilizar, usufruir. Avalie o que você quer para você. Se é a casa dos sonhos, trabalhe. Mas trabalhe pensando que você precisa de repouso. Não queira construir uma casa que você levaria 3 anos em 6 meses, 1 ano. Porque talvez você adoeça de tanto trabalhar e não tira proveito dessa casa dos sonhos. Então tudo é possível a gente avaliar. Essas são as nossas possibilidades de sempre rever, refletir. Vai ser tudo muito lindo? Claro que não, mas também não vai ser tudo muito ruim. Porque se for tudo muito ruim a gente não tem motivação, e se for tudo muito bom a gente não reflete. Olha que legal. A vida é sábia conosco. Ela apresenta coisas em várias nuances para a gente repensar. E para a gente pensar bem, O segredo da alta produtividade. Você pode fazer muito mais com recursos disponíveis. Quem disse foi esse moço americano, Scott. Ele escreve um livro que se chama Faça Mais com o Poder do Menos. O poder do menos é, faça mais com menos que você tem. Desafie a alcançar resultados além de suas realizações normais, mas alto lá. Reflita sobre essa afirmação dele. A gente não precisa se violentar, se agredir para as realizações acima dos normais. O que ele quer dizer com isso? Faça coisas diferentes. Repense o que você está fazendo.
para que eu não chegue num nível de que está tudo bom, então não vou mexer mais com isso, ou que eu quero sempre mais, mas eu não sei para quê. Então, fazer o que eu posso com os recursos disponíveis significa eu rever as minhas realizações normais. E o que eu posso fazer diferente? Não acima do que eu dou conta, mas o que eu posso fazer diferente. Então, tem algumas coisas que a gente precisa olhar para frente, apesar do caos. Viktor Frankl, ele foi um médico, aliás, depois que ele saiu do centro de concentrações, que ele foi escrever o livro e desenvolveu a logosofia. E ele vai escrever, vai falar o tempo todo: alimente a vontade de viver. Alimente aquilo que você acredita, porque ele é um sobrevivente do campo de concentração da Alemanha, dos campos de concentração. E ele começou a escrever depois que ele saiu, lembrando da própria vivências dele e da vida daqueles que conseguiram sair junto com ele. E em vários momentos ele afirma, que é necessário a gente acreditar que nós vamos sair daquela situação que está desagradável. Em um dos seus livros que chama Em Busca de Destino, ele fala que nós estamos buscando um destino sempre, mas nós precisamos acreditar nisso. E acreditar nisso significa alimentar a nossa vontade de viver, que é o que ele percebeu em todas aquelas pessoas que conseguiram sair daquela situação de guerra, daquela situação de submissão total. Então eu desejo que todos nós possamos alimentar a nossa vontade de viver e viver bem, não no sentido de acumular patrimônios, mas no sentido de a cada dia eu rever a minha trajetória e me orgulhar de ter chegado aonde cada um chegou. Gratidão. Tudo de bom.